Vamos lá, gente. Muito bem-vindos diretamente aqui da Casa Cor 2022, Santa Catarina, diretamente da Ilha da Magia. E eu tô aqui hoje para a gente falar, bater um papo muito legal sobre a construção modular, especificamente sobre o Passeio do Mar, que é um empreendimento da GND, juntamente com a Visia. Estou aqui do lado do Eduardo Deboni, representando essas duas empresas. Estou com o Leandro Rotolo, o arquiteto responsável do escritório responsável pelo projeto arquitetônico do Passeio do Mar. Muito bem-vindo, Leandro. Estou aqui com o casal responsável por esse ambiente maravilhoso aqui da Casa Cor, que é o Lucas e a Chara, da VK Arquitetos. E, gente, é um prazer ter vocês aqui. Cada vez que eu venho nesse ambiente, eu me impressiono cada vez mais. É um ambiente maravilhoso. E tenho certeza que está surpreendendo positivamente a todos os visitantes aqui da Casa Cor, né? E é muito legal, gratificante poder participar disso de alguma forma, como consultor ali do empreendimento, na parte de modular, mas participar trazendo para o público em geral a possibilidade de mostrar do que o modular é capaz. Muita gente tem preconceitos, paradigmas a serem quebrados, visto que aqui no Brasil, culturalmente, a gente tem de centenas e centenas de anos, né, que como principal sistema construtivo a alvenaria, o concreto armado, e a gente traz para o público sentir, experimentar, bater, vivenciar o que é de fato uma construção modular com players de peso que sabem o que estão fazendo, com profissionais do gabarito, da ARK7, de vocês, da VK, para transformar a construção modular com design, com acabamento e com o ambiente que vocês conseguiram fazer aqui. É maravilhoso e eu agradeço a oportunidade de estar aqui mediando esse bate-papo e participando desse empreendimento. Muito obrigado, viu, Deboni? Muito obrigado, Leandro, Chara e Lucas. Bem, eu queria que vocês começassem se apresentando para quem não conhece vocês, que vai nos assistir, né? E Eduardo, por favor, se apresente. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar aqui presente. Também o tempo de vocês agradecer a todo mundo por estar aqui. Sou Eduardo Deboni, eu sou diretor-geral da GND Incorporadora e sócio da Visia. Hoje aqui a gente vai fazer um papo aí bem interessante sobre esses paradigmas, esse quebra desses preconceitos, vamos dizer assim, sobre construção modular. Acho que a gente está com um time bem interessante aqui, experiências boas e vai fluir um papo bem legal. Obrigado. Eu sou Leandro Rótulo, sou arquiteto, sócio da ARK7 Arquitetos e estou tendo a satisfação dentro da minha empresa de coordenar esse trabalho, esse projeto do Passeio do Mar e vivenciando esse enorme desafio de conceber, né, desde dos seus inícios, um empreendimento que faz uso, né, do sistema construtivo modular e, assim, vivenciando uma satisfação muito grande de ter, assim, plena convicção que a gente está fazendo história, sabe? Né, hoje, né, a gente está, então, vivendo, então, desbravando, né, um território, né, e de algo que vai ser uma realidade inequívoca, inobjetável, assim, daqui a pouco tempo, não é? Então é uma honra estar aqui vivenciando toda essa oportunidade de concepção desse empreendimento. Lembrando, Leandro, que esse é o primeiro empreendimento modular residencial multifamiliar de alto padrão do Brasil, né? Isso, o primeiro a gente nunca esquece, né? E vocês, meninos? Bom, nós somos o VK Arquitetos, né? Eu e a Chara somos sócios. Isso. Temos um escritório de arquitetura e interiores. E a gente está bem lisonjeado de estar participando desse time de peso aqui, né? A gente assina um dos apartamentos decorados do empreendimento, né? Bom, começando, como que foi essa relação, né? O Deboni nos convidou para estar assinando, sendo um dos escritórios que assina o empreendimento. E quando ele nos contou sobre o que seria esse empreendimento, sobre essa inovação no mercado da construção, da tecnologia que a Visia proporciona aí para esse empreendimento, a gente super se empolgou de estar, então, convidando eles para estar
executando isso na Casa da Cor e mostrando para o público, né? Para realmente ser uma demonstração do que é esse sistema construtivo para o público leigo, né? Então é o que a gente está agora demonstrando aqui no espaço. Para nós é um prazer estar aqui também, né? Estamos mostrando as possibilidades que existem dentro do modular. Acho que isso é bem importante para o público que ainda não conhece esse tipo de tecnologia. E aqui representamos uma área social, né, de um dos apartamentos, né? Ainda teremos no caso, todo o empreendimento vai ser modular, né? Todo o apartamento. E aqui a gente representa essa área comum. E foi uma cartada matadora, né, Eduardo? Já pegando esse gancho aí, a GND ela tem no seu DNA inovação e juntou com a Visia, que tem como também o core business, o sistema que mais cresce no mundo em termos de construção civil. O modular, eu costumo brincar que vai dominar o mundo, né? Não é mais se, é quando. E, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu a ideia de linkar o que a Visia faz já há mais de 20 anos com esse DNA inovador da GND, sempre trazendo sustentabilidade, inovação nos seus empreendimentos e agora, né, escancarando essa inovação com o uso dos módulos. Acho que foi até fácil, porque nós temos as duas pontas, né? A Visia é uma empresa da família e a GND, ela sempre desenvolveu aqui em Florianópolis. Ela nasceu em Florianópolis em 2000, né? Então já tem 22 anos de história aqui. Trabalha hoje no Rio Grande do Sul também, mas aqui com um DNA bem desenvolvido em sustentabilidade, em condomínios boutique. A RK7 já foi parceira no último nosso lançamento, no Irupá. A gente vem já há um tempo, né, nessa parceria. E quando eu vim, antes de estar como diretor da GND, eu era diretor na Visia. E eu que busquei esse sistema construtivo, ajudei a buscar e desenvolver esse mercado de sistema construtivo dentro da nossa empresa da Visia. E nada mais justo do que implantar hoje onde eu estou trabalhando, na GND. E como é uma tendência no mercado e nós já estamos trabalhando com construção modular há mais de 20 anos também na Visia, né, nas empresas, surgiu a oportunidade de a gente trabalhar um primeiro empreendimento residencial modular do país. Quando eu falo modular, é um modular volumétrico, né? Só para depois, pode até explicar um pouquinho, né, Felipe, mas surgiu essa oportunidade, a gente tentou implantar no empreendimento anterior nosso, não foi viável, mas nesse a gente conseguiu, do início do projeto, da concepção dele, a implantação desse sistema modular no empreendimento. E então, como eu estava comentando, a gente tem as duas pontas, né? Então a gente consegue fazer a parte de fábrica, produção na fábrica, a incorporação, vamos dizer assim, e a venda para o cliente final. Acho que esse é o segredo desse empreendimento, de ter essas tecnologias desenvolvidas e poder aplicar do início ao fim. Muito bom. O Eduardo manifesta ali que foi algo fácil e natural, né? Mas talvez para o público externo, leigo, né, não se dá, talvez não faça uma ideia do quanto de DNA de inovação tem que ter dentro, né, da cultura de uma empresa para encarar uma empreitada como essa. Exatamente. Não é? Porque na construção civil, nós sabemos que atuamos ali, né, com as nossas empresas, as pessoas assim querem arriscar muito pouco. Elas querem repetir as receitas conhecidas e simples, que conhecem e dominam. Há uma dificuldade, uma força de inércia enorme de inovação no sentido de encontrar soluções novas, diferentes, modos novos de fazer, não é? E isso não é demérito, isso é próprio de um mercado enorme, né, da construção civil, que precisa realmente ser solvente, precisa entregar resultados, enfim. É um mercado tradicional, né? Mas para fazer essa história, ir além, né? Então precisa realmente muito um DNA de inovação muito forte, né? Para assim considerar como um universo possível, né? A construção do empreendimento desse tipo, né? E viver todas os desafios, né, inerentes desse processo de inovação e
e construção. Assim, eu admiro bastante, sabe, Eduardo, esse DNA de vocês e essa disposição. E trago bastante isso para as minhas equipes, os colaboradores, assim, para que todos estejam assim bem conscientes do que isso desse cenário oculto, né? E que está envolvido ali, bem Leandro, admirável. às vezes os concorrentes falam, vocês são malucos, né? Porque o sistema modular hoje, essa inovação, ela custa, né? Custa mais caro do que o convencional. Sim. Mas esse está no DNA, por que é fácil, assim, quando eu falo? Porque, bom, eu nasci dentro dessa cultura de uma empresa que foi fundada pelo meu pai em 74. Na época, em 74, nos anos 80, a gente já fazia pré-fabricados em concreto, né? Que era uma inovação na época, os pré-fabricados em concreto. E a partir de 2000, a gente começou a trabalhar em construção modular pura. A gente trouxe um veio muito forte da construção modular. Então, desde 2000, nós somos inovadores, pioneiros. Vocês foram buscar a tecnologia fora, já são mais de 5 mil módulos, né, pelo Brasil afora. A gente fez uma contagem agora, já está quase em 7 mil módulos. Imagina, né? Isso. Só módulos metálicos iguais a esses, né, com chassi metálico já tem 2.600, e módulos de concreto 4.600 também, algo assim. Então, e a despeito do que muita gente pensa, fala, concreto não é amigo da construção modular. E olha, não é nada disso, não é nós contra eles. É simplesmente você utilizar de forma racional, otimizada, um elemento, um sistema, um material como o concreto, né? E você pode utilizá-lo de forma painelizada, como o próprio nome diz, são painéis de concreto, ou de madeira engenheirada, ou de metal, de aço, né? No caso, a Visia utiliza de concreto e de aço, né? Ou você pode utilizá-los de forma volumétrica, como vocês também o fazem, tanto de aço galvanizado, como aqui nesses módulos estão sendo utilizados até aço da ArcelorMittal, né? Que é uma parceira do empreendimento, e os módulos de concreto, para um sistema que vocês têm até a detenção da patente, que é o Siscopem, né? Vocês vêm distribuindo aí módulos no Brasil inteiro, né? Esse DNA nosso da construção modular, ele vem somos líderes, né, na construção de presídios no país, um dos segmentos, mas nós já fizemos muitas escolas, até com a RK7 também, assinando os projetos, aqui em Florianópolis também. Então a gente já tem um conhecimento interessante e está no momento certo, está maduro para desenvolver esse projeto que é o Passeio do Mar, no Cacupé, aqui em Florianópolis. Então é interessante, só para até pontuar também o que o Lucas comentou, que surgiu essa oportunidade, a gente está aqui mostrando esse diferencial, essa inovação na Casa Cor, que também é um evento importantíssimo, né, no ramo que a gente vive, e mostrar isso para as pessoas, né? E pegando esse gancho, acho que houve o approach, né, do Lucas e da Chara para a GND, para que houvesse essa possibilidade de trazer o Passeio do Mar para cá, o que foi uma tremenda de uma sacada, né? E creio que é a primeira vez no Brasil que acontece isso, no pré-lançamento de um empreendimento dentro da Casa Cor, talvez de forma modular, certeza, né? Mas com a reutilização depois desses mesmos módulos que estão aqui, para serem utilizados primeiramente como um showroom e depois como os próprios, para o que ele foi concebido para ser de fato ambientes dos apartamentos que ali vão ser montados, é a primeira vez. E como é que foi essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de trabalhar, de fazer o convite ali para a GND para trazer o Passeio do Mar para a Casa Cor? Então, na verdade foi tudo muito natural, né? A gente foi convidado, como o Lucas comentou, para fazer um dos apartamentos decorados, e aí a Casa Cor já tinha surgido, né? Já estava nas nossas intenções, e nós resolvemos fazer um ambiente construído, né? Não só interiores. E por se tratar de uma mostra, né? Um evento que tem data para iniciar e finalizar, para nós não faria sentido fazer uma construção que envolvesse muita obra, muita sujeira, algo muito, sabe, que fosse demandar muito. E aí surgiu a ideia, então, de trazer o modular, né? Pensamos, por que não trazer a GND para dentro da Casa Cor e já fazer esse lançamento junto? Sensacional. Né? Então, juntou o útil ao agradável e trouxemos para cá. Isso tudo na mesa de reuniões do Eduardo, quando ele estava apresentando o empreendimento, né? Exatamente. E quando a gente viu
a apresentação ali de como que ia ser o sistema, a gente logo ligou os pontos e pensou que ia ser uma bela de uma oportunidade. Porque até o que o Leandro estava falando, né? O mercado ele é muito conservador nessa questão de mudar a receita que está dando certo, né? Que está dando certo, né? Mas o que o Eduardo falou, né? Eles estão indo para presídios, escolas, hospitais, mas a casa, quando se trata de residência, as pessoas são mais conservadoras ainda. Sim. Porque é o dinheiro do cidadão comum que economiza a vida toda para investir, para, quem sabe, o investimento da vida, né? Então, para entrar nesse nicho em específico que agora o Eduardo está entrando, é muito mais disruptivo, né? Seria a última barreira, né? Exatamente. É uma oportunidade muito especial do cliente final vivenciar, né, o resultado da construção modular, conhecer, desmistificar, né, alguns padrões estabelecidos, né, e através do desconhecimento e observar na própria pele, né, o resultado da acústica, o sentir na própria pele o ambiente, né, a performance térmica, perceber os encontros, os materiais. Esse espaço é um exemplo excelente da flexibilidade que esse sistema construtivo pode oferecer na questão de adaptar a diferentes soluções construtivas de acabamentos, soluções de mobiliário. Isso é muito legal, né? E eu não sei se foi fazendo uma ressalva aqui, não sei se é a primeira construção modular em Mostra Casa Cor, porque na Casa Cor do ano passado, ou retrasado, o Arthur de Matos Casas fez um espaço, né, lançando... O Dassis House, né? Dassis House. Mas isso não tem problema, né, porque o que a gente quer é que isso se difunda, né, cada vez mais, e cada vez mais essas soluções construtivas modulares, análogas ou diferentes, né, possam ir se proliferando, né. Então, o próprio Duda Porto também, o ineditismo nesse ponto aqui, o lançamento lógico, de empreendimento. tem uma questão, assim, né, bacana, mas eu acho que o ponto interessante é a difusão, não é? Sim. É a condição de popularização, né, dessas soluções modulares, né, da qual essa é uma alternativa muito bacana, especial, né? Mas realmente é uma realidade que veio para ficar, como você falou, e que tem espaço para muitas alternativas, né, de soluções e que, logicamente, vão se adaptar, né, às necessidades de futuros empreendimentos, futuros clientes, enfim, né. E nós mesmos fizemos também uma parceria em 2018 aqui em Santo Antônio de Lisboa. Na Casa Cor que teve aqui. E, claro, não é a primeira evento Casa Cor que mostra o modular, mas talvez nessa modelagem de depois levar e construir um empreendimento que vão ter 238 módulos, acho que sim. O lançamento de um empreendimento modular na Casa Cor com demonstração, Exato. isso sim. Exato. E que ainda vai se utilizar, né, os próprios módulos para o empreendimento. Né? Então, essa é uma questão muito isso interessante. é um negócio legal de falar, né, Eduardo? Acho que tu pode explorar isso, porque como é que é isso, né? Então, esse espaço aqui vai ser... Ele vai ser transportado depois, ele vai ser reutilizado, né? Esse daqui é uma parceria que o Lucas estava comentando, a Chara também, que nós tivemos uma inovação também num conceito de como a gente ia tratar as parcerias no empreendimento da GND, no Passeio do Mar. Legal. Então, a RK7 assinando o projeto. Ao lado aqui o nosso consultor modular, o Felipe Savassi. Nós temos a Mariana Pesca como interiores, a Ana Trevisan como paisagismo. E a gente pensou como desenvolver tipologias também desse empreendimento. Então a gente convidou 5 escritórios de arquitetura e um deles é a AVK. E quando a gente estava conversando, o Lucas comentando, quando a gente estava conversando lá internamente, o Lucas falou e acharam, pô, que tal, a gente vai ter um espaço ali na Casa Cor
que a gente vai poder fazer. Eu falei, beleza, vamos fechar, vamos fazer um... Eu imagino essa reunião. Deve ter brilhado os olhos do Eduardo, que eu conheço. Vamos fazer uma tipologia já pelo menos, a gente não tem o espaço inteiro, mas o apartamento que vocês da tipologia C são 180 metros quadrados, né, Leandro? Depois você até ajuda ali que o conceito veio ali da RK7, mas 180 metros quadrados e aqui a gente está representando a sala, o Star, né? Que são apenas 3 módulos. Esse apartamento, se eu não me engano, teria mais 4 módulos que seriam os quartos, né? E tal. Então, voltando nesse aí, esse espaço aqui, depois da Casa Cor, a gente vai levar e vai montar lá no empreendimento no local, lá no bairro mesmo, lá no Capé. Talvez não vai casar certo com o tempo, mas a gente vai usar talvez ele como o nosso showroom ainda, e depois showroom a gente bota ele no local correto. O espaço aqui é espaço da VK Arquitetos, mas com o nome Passeio do Mar, e na porta ali está o número desse apartamento, que é o apartamento número 208. Bem interessante. Surreal. E essa oportunidade também de construir esse espaço trouxe algo muito, assim, único também, que é construir em escala real, um protótipo, né, e aprimorar, né, desenvolver e aprimorar uma série de soluções construtivas que estarão sendo, então, replicadas, né, no empreendimento, e trouxe para nós, então, uma oportunidade ótima em escala real, né, de construir, observar, né, as soluções construtivas, buscar, né, ainda mais aprimoramentos, né, ao que já estava sendo proposto, né? Isso é uma realidade assim inusual, né, na construção civil, né? Muitas vezes a gente vai se deparar, né, com questões da técnica construtiva, né, anos depois, né? Sim. Né? Então concebe o empreendimento, espera ele construir, espera ele ficar exposto, né, ao tempo, às intempéries, às realidades todas, para poder fazer correções em futuros empreendimentos que só vão acontecer depois, anos depois. Né? Então, olha só, isso faz com que o aprimoramento da cadeia da construção civil seja muito lento, mas aqui a gente pôde, então, construir um protótipo, avaliar, né, o resultado das soluções, buscar os aprimoramentos que serão feitos na fábrica depois, né? Exato. Para que o Passeio do Mar, então, tenha então, um resultado assim, ótimo, excelente, né? Isso é muito especial. Sem contar que o time que compõe esse empreendimento é um time muito maior do que está aqui nessa mesa, porque nós temos projetistas de projetos complementares, temos integradores de BIM. O projeto ele está totalmente resolvido num ambiente virtual, que é o BIM, né? Ele está todo dentro de uma tecnologia que você concebe o empreendimento em todas as suas disciplinas, né, de forma virtual, e aí as incompatibilidades são ali encontradas, resolvidas, antes mesmo que um painel seja cortado, né, Eduardo? Sim. Isso aí é uma coisa também que vale ser ressaltado. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Leandro, porque o projeto é belíssimo, né, e faz parecer fácil, de tão bonito é o projeto, o design, a concepção de um projeto modular, com a utilização de 230 módulos, que são módulos volumétricos, tridimensionais, que são módulos como cubos, né, muitos 3x7, 3x6, e vocês conseguiram da Arq7, conseguiram fazer algo que, se ninguém te disser, você não fala, pô, aquilo ali é um projeto modular e tudo mais. Né? Até mesmo o ambiente que os meninos fizeram aqui. Como foi conceber um empreendimento com essa classe, com esse luxo, com esse design, utilizando módulos volumétricos da Visia? Legal. A gente poderia começar assim dizendo que é a realização de um sonho de criança, né? Quando ali começaram a surgir assim as primeiras aptidões, né, para arquitetura, né? E as brincadeiras com os bloquinhos de montar, né? São assim parte da trajetória ali, né? Daquela herança, né? Individual se manifestando, né? E
O projeto, assim, o desafio do projeto realmente é encontrar, né, a lógica dos bloquinhos, né, dos bloquinhos de montar, né, e fazendo com que a partir deles, né, eles transcendam o bloco. Não sei se eu consigo me fazer claro com relação a isso, né. Então, o resultado transcende o bloco, né. Então, inicialmente poderia se pensar, né, para um desavisado, né, que seria uma grande limitação à criatividade, né, à expressão formal, estética e também né, o encaixe das inúmeras necessidades que um projeto dessa escala precisa atender, que seria uma enorme camisa de força, né, conceber e ter que realizar o projeto com duas dimensões de módulos, que é o que a gente está usando, né? Um módulo Isso de é 3, fantástico, né, um módulo de 3x6 e um módulo de 3x7, né? Mas acho que o resultado fala por si só, não é? Depois os nossos ouvintes e telespectadores aqui poderão, né, serem apresentados as imagens do empreendimento, né? Eu não preciso ficar destacando assim as qualidades mais evidentes dele, ela realmente vai se falar por si só. E eu convido para vocês, ao olharem as imagens do empreendimento, recordar disso, que o resultado transcende, né, o módulo, né? Então, aquilo passa a ser uma realidade intrínseca do projeto, né? Ele não existiria se não fossem os módulos, não é? Mas o resultado vai além do módulo, não é? Ou seja, que ele parte de um item da construção, mas vira arquitetura. Porque a arquitetura, ela é construção também, mas ela é mais, porque ela precisa transcender a construção. Né? As nossas cidades, na grande maioria delas, são formadas por construções. Alguma outra transcende, né, a construção para alcançar o nível da arquitetura, né? Sim. E eu penso que a arquitetura modular, ela nos permitiu, então, simplificar, assim, muito a parte da concepção e transcendemos ali, né? O resultado transcendeu. Isso alia-se também à mentalidade inovadora do cliente, não é? Que nos fustigou muito, né? Nos estimulou muito. Não se contentou com pouco, não é? Então nos fez assim perseguir incansavelmente uma solução que pudesse ser realmente expressiva e inovadora em todos os aspectos, né? Eu lembro que o meu único pedido foi: deixa um pouco do aço aparecendo para mostrar que é modular. Senão não ia aparecer nem o... assim, pode-se chegar ao extremo, né, de se ocultar completamente o sistema construtivo. Isso é algo que precisa ser dito também, porque pode... painéis de fachada. Pode existir situações onde não é conveniente, né, ou seja, que não é apropriado, enfim, que o sistema construtivo se revele, né. Mas aqui a gente foi, então, trabalhando para que a expressão modular pudesse estar evidente, né, na expressão formal do projeto, né, e também o resultado formal de toda a volumetria do empreendimento, ele também não vai contra o sistema construtivo, né? Então ele parte de realidades que favorecem a construção modular, né? E então aquela sequência de terraços, né, escalonados, e isso tudo nasce dessa brincadeira dos bloquinhos, né, e desse jogo de montar, né. Para complementar, assim, também a gente, na criação dele, a gente falou, vamos da essência do sistema modular. Falou, em duas tipologias, apenas o 3x7 e o 3x6 a gente conseguiu ter para não dizer que não são dois módulos, tem duas unidades de um módulo de 3x3.
num empreendimento de 230. 38. Tem 2 módulos assim que a gente poderia dizer especial, digamos assim. O resto tudo é o... E isso cai por terra o que as pessoas dizem, como o Leandro bem já colocou aqui no início do nosso papo, sobre o engessamento, né, que as pessoas acham que a construção modular volumétrica tem. E vejam o resultado que foi alcançado com 3 tipos de módulos, né, em 30 apartamentos, um empreendimento belíssimo, com um jogo, uma dinâmica ali de fachada, de volumetria, um design maravilhoso, né, e isso foi feito, de novo, com 3 tipos de módulos. O que a gente queria criar algo inovador no mercado, mas também cuidar com custos também, né? Então, se a gente vê da essência do módulo, que a gente apelida assim, daquele charuto, né? Módulo atrás do outro, e vem aquele vão. Esse apartamento aqui, por exemplo, acho que tem 18 metros por 7, 15 por 7, enfim, tem essas tipologias. Então, ele é um módulo na sequência, tem um vão livre, e depois pode ser feitas as divisórias necessárias dentro. Se o cliente quiser mudar, tirar a parede, ele está livre para isso. Então, ele não está... a gente trouxe a essência do módulo em 2 tipologias, uma especial ali, mas 2 apenas módulos, e dando a liberdade para o interior projetar da maneira que o cliente também quer. E se um dia precisar fazer mudanças, às vezes o cliente não ficar com aquela refém daquilo, é modular, não posso tirar o pilar. Não. Todas as paredes drywall, com isolamento, com testes tal, de acústica e térmica, então ele está livre. E aqui, nesse espaço aqui da Casa Cor, agora que a gente está aqui dentro, mostra isso. Mostra, a Casa Cor já está rodando há uma semana, uns 10 dias, enfim. E as pessoas, quando vêm aqui, até uns depoimentos, que vocês até podem colaborar, vocês falam, nossa, é um pé direito alto, isso aqui é modular, industrial. As pessoas não compreendem o cliente. É isso que eu acho que esse sistema, ele é quase que sem limitações, porque o que é a limitação que eu acho que geralmente tem nessa parte modular? Geralmente o vão não é muito bom, trazendo de novo o que a gente estava falando antes da gravação, né, a questão dos containers e até outros módulos que não são tão tecnológicos quanto esse aqui. O pé direito é mais baixo, ele é mais estreito, e acho que muito em função, as dimensões em função do transporte, da logística, né? Mas esse aqui tem um pé direito muito bom, ele tem 3 metros de largura, 7 de extensão, então as limitações elas caem bastante se tu tem uma liberdade dessa espacial para estar trabalhando aqui, né? Então a gente tem um ambiente bem amplo e que realmente ele quebra um pouco o paradigma que tinha do que o modular ele era algo mais... Esse daqui é gessado, né? Esse aqui ele está com 3,5 metros, né, acho, de pé direito. De pé direito, Então tem um pé direito bem considerável também. Maior do que muito apartamento tradicional feito por construção convencional, né? Então, assim, a questão modular para o empreendimento e aqui da mesma forma, ela é um ponto de partida, né? E depois ela vai se moldando, como vocês explicaram, ela ficou evidente, mas aqui o pessoal entra e não sabe que é modular, né? Isso é fantástico. Eles eu questionam, adoro essa parte. exato, eles acham tudo muito amplo, realmente, é uma sala toda integrada com cozinha. E quando a gente explica que é modular e que é o empreendimento que está sendo lançado, nossa, eles saem, voltam, ficam olhando, tentando entender. Faz até o percurso novamente, refazem, exatamente. Justamente porque a gente aplicou diversos tipos de materiais e possibilidades que a pessoa nem imagina, né, que é possível. A gente está aqui num espaço que tem 7x9, então aqui numa mesa de jantar que acomoda confortavelmente uma família. Sim. É uma sala de estar também muito confortável e ampla, uma cozinha, então tudo isso aqui num espaço que tem 3 módulos. Então, e com vários tipos de materiais, pedra, madeira, vidro, marcenaria, né? Não tem limites, né, Lucas? Exatamente, então até a adega a gente conseguiu colocar nesse espaço. Então realmente então um pé direito alto também com uma esquadria dessa que traz bastante iluminação, então não foge muito de uma casa de alto padrão, que é muito do que o próprio Eduardo tinha comentado, né? Ter uma atmosfera de casa para dentro do empreendimento. E é essa percepção de quem visita, né? Eles entram e falam, isso aqui tem muita cara de casa, dá muito aconchego, né? Não se imagina que é um apartamento, né? E é bacana esse depoimento que vocês trazem, no sentido de que as pessoas não se dão conta. Isso eu acho que é um depoimento muito importante, porque assim, a gente quer fazer coisas, obras, né? Construções, projetos que
se insiram de forma feliz, harmoniosa na vida das pessoas, não é? E pensar que esse ambiente aqui, então, está sendo vivenciado e as pessoas, a gente precisa chamar a atenção delas de que isso é uma construção modular, é algo muito bom, não é algo, é um valor, não é? É um valor desse sistema construtivo e, logicamente, o espaço colabora tremendamente para isso também. Felicito a vocês pelo resultado e o que a gente quer é isso, que a arquitetura modular possa ir se inserindo, né, na vida das pessoas, na vida das cidades, na vida dos empreendimentos, que colabore, né, de forma ótima nesse sentido, no desenvolvimento da vida humana, né? Sim. Que acho que é mais impactante, que a gente acaba mostrando ali nas imagens do processo e que o público se surpreende, é que isso aqui é montado num dia. Olha que impressionante. Eu adoro essa parte também. A rapidez. Para ser mais preciso, em uma manhã e uma tarde, metade de uma tarde. Aqui a gente até fez, como foi muito em cima, foi muito rápido, a gente entregou o sistema modular, a nossa caixa, o chassi mais original, vamos dizer assim. E depois aqui foi composto as paredes no osso. No caso, no Passeio do Mar, a gente vai fazer um misto, né? A gente vai já entregar algumas paredes, principalmente externas. E a gente está estimando que a gente montaria por dia um apartamento por dia. Nossa. Olha só. Imagina. Então são 30 apartamentos e um mês estaria montado. Claro que lá tem todas as etapas de parte convencional, subsolo e tal, que talvez a gente vai ter que fazer o empreendimento Passeio do Mar em 3 etapas, né? Então, em 3 setores. Mas esse aqui foi muito rápido. A gente tem umas chamadas muito interessantes, assim, quando a gente constrói as escolas também, né? As pessoas não notam e muitos falam assim, uma vez a gente está construindo uma escola no interior do Paraná, enfim, e uma senhora assim falou, nossa, que legal, surgiu uma escola do nada, assim, porque a gente montou uma escola de um dia para o outro, uma semana apareceu uma escola lá. Foi viajar e voltou, tinha uma escola lá. Uma outra ocasião, numa ampliação numa escola, as crianças, uma né? Criança falando assim, porque tinha a imagem da gente montando ela com guindaste, assim, vendo modo, ponto com a escola, com a janela, com as quadrilhas e tal, e a criança, nossa, essa escola veio do céu, sabe? Umas coisas diferentes, um conceito diferente, assim, de como construir, né? E isso vai fazer cada vez mais parte do nosso, né? No nosso caso, entre Visa e GND, já é a nossa realidade, esse futuro já é nosso presente, né? Mas eu acho que a gente consegue fomentar isso, e o Felipe está aqui também para ajudar muito nisso, né? A difundir esse sistema, que, pô, não vai ser o 100% nunca, né, a construção modular, mas se for uma fatia um pouco maior do que é hoje, facilita muito, né? Desculpa te interromper, mas eu costumo, só fazendo um parênteses, eu costumo dizer que nem a ponta do iceberg saiu para fora desse oceano ainda de oportunidades, né? A gente tem muito a crescer ainda. Com certeza. Um cenário praticamente virgem, né? Tem muito ainda para evoluir, custos, evoluir financiamentos, como a gente consegue entregar uma obra a metade do tempo, um quarto do tempo, às vezes o cliente, no caso residencial, às vezes o cliente não tem a capacidade de liquidar o apartamento ali quando a gente faz a entrega das chaves. Então a parte de financiamento, bancos tem que evoluir muito, a gente está vendo um movimento forte, né? A gente participa disso. Então não é só essa beleza aqui, vamos dizer assim, da arquitetura, do interior, mas também de um processo todo, né? Toda a cadeia da construção civil, né, que vai chegar lá no cliente final, no seu financiamento, no seu boleto que você tem que pagar, ele precisa, né, se acomodar a essa realidade da construção modular, não é? Sim. Então, uma obra que levaria 24 meses, não é? 36 meses, vamos fazer em quantos, né, Eduardo? Em quanto tempo, né? A gente teria capacidade de fazer em 1 ano e meio. Isso, né? Então, 18 meses, né, de obra, né? E então é realmente assim abrir um cenário completamente novo, né? Eu vejo que a construção modular ela prosperou bastante em nichos, né, onde o tempo era muito importante. Não é? Então, por exemplo, Sim. os exemplos das escolas, né? A escola está operando, hotéis. A escola está operando, acaba as aulas no dia 14 de dezembro e no dia 10 de fevereiro
tá 1000 a escola bombando, e tem que construir, a escola cresceu, tem que construir 10 salas. Como é que tu constrói 10 salas de dezembro a fevereiro, né? Então, assim, é um nicho que a construção modular trouxe respostas muito altas, rápidas, céleres, né, para necessidades inequívocas. Agora, por que essa realidade não é compatível também para o usuário final da construção de casas, né, de apartamentos, né? Por que essa realidade, essa urgência não vale? Não é? O cara quer casar, a sua esposa está grávida, quer se mudar para uma casa maior, né? E essa urgência não vale, tem que esperar de 3 anos e meio para receber o seu. Tem que comprar na planta, esperar, né, 4 anos para poder se mudar, né? Sim. Por 4 anos muda muita coisa, né? Uhum. Então, não é, a vida humana precisa de urgência, né? Ela precisa dessa urgência, ela precisa dessa rapidez, né? E hoje cada vez mais, né? A pandemia, Não é? que você ia falar. A pandemia nos mostrou isso, né? A rapidez, essa urgência, né? Urgência, as pessoas mudam muito rápido, né? Às vezes o iPhone, vamos dizer assim, o telefone é isso, né? Tem uma evolução rápida, assim, a gente precisa estar com a tecnologia. Tem até alguns comparativos, acho que tu até deve ter bastante desses comparativos, né? Do quão avançou, por exemplo, áreas como do agronegócio, automobilismo e a parte da construção civil ainda se preserva muito, assim, né? A maneira que se trabalha. É uma das indústrias que menos evoluiu, né? E que, obviamente, por consequência, é que tem mais possibilidade de evoluir. Por isso que o modular, a construção industrializada como um todo, do qual a modular faz parte, ela tem tem chamado tanta atenção. Mundo afora, não se fala em outra coisa, senão a maior tendência da construção hoje, desde a última revolução industrial, é a questão da indústria da construção civil se retransformando, né, em algo mais produtivo, mais eficiente, mais sustentável, visto que hoje a construção civil tradicional é responsável por mais de 70% de todo o lixo que é gerado nos centros urbanos. Então, nós somos diretamente responsáveis como stakeholders, né, de alguma parte da construção civil. E a construção modular, ela traz muitas respostas. O próprio uso de recursos naturais, pegada de carbono, que empreendimentos como esse aqui são muito mais sustentáveis, muito mais rápidos, utilizam muito menos recursos, né? A própria água, a própria areia, brita, cimento, utiliza, mas com muito menos quantidade e mais controle. Um sistema modular desse industrializado, ele consegue reduzir em 10% esse desperdício que a construção convencional tem, né? Então é algo... Quando eu comecei a trabalhar, estagiando no escritório de arquitetura, o meu chefe na ocasião, né, ele costumava dizer que não adianta você projetar algo aqui que é 4,63, a construção civil tem precisão de 5 centímetros, e quando tem, ele comentou, né? E pensar que um sistema construtivo desse da Visia tem precisão milimétrica. Então a gente está falando assim, né, de um acuramento, né, da técnica construtiva, né, que é alcançada logicamente num ambiente controlado de uma indústria, né? É surpreendente de pensar, né, que a gente saiu do centímetro e está vindo para o milímetro da precisão, né? Exato. Isso é muito bacana de começar a pensar, né, dentro desse universo da precisão, né? Então, o universo da precisão permite, então, que a gente possa olhar com mais cuidado as coisas, né? E diminui os imprevistos também, né? Não é? Com certeza. Nesse gancho, eu queria até chamar vocês para dar o depoimento. Não sei se foi a primeira vez que vocês fizeram um projeto de interiores para um empreendimento modular, mas como foi a experiência, até para outros arquitetos que vão nos escutar, nos assistir, como é que foi para vocês aqui na prática conceber um projeto e executar um projeto de interiores dentro de um modular? Foi mais difícil? Foi mais fácil? Então, a nossa única experiência que a gente teve semelhante de projetar com algo modular, que na verdade é bem diferente, na verdade, foi que a gente fez uma pousada em container já, e é absurdamente diferente. Né? Então, até mesmo essa questão da precisão, né, que o Leandro comentou, é totalmente diferente. Então, o container por si só fazendo um parênteses, né, o container por si só já é menor, né, as dimensões ali, já limita bem mais, e ele
não Vem tem todo esse padrão. amassado, Exatamente, um vem é diferente do amassado, outro. tem diferença aí de centímetros, não é nem de milímetros. Nós, como Então, arquitetos, né, Exato. primamos ali pela estética e o amassamento, de fato, dói, né? sim, Então- e compromete às vezes o andamento da obra em função dos fornecedores, essa questão toda de estar desnivelado, né, de não estar regular, totalmente regular. Por exemplo, de um container para o outro, desse projeto que a gente participou, tinha diferença de 5, 10 centímetros, às vezes, dependendo assim, de desnível desde o teto, o chão e paredes, né? Então, esse nível milimétrico de precisão, ele diminui muitos imprevistos, né? Porque, imagina, tu concebeu algo e tu sabe que aquilo ali vai ser executado como tu concebeu. E não na obra tu constatar que, putz, ficou 5 centímetros menor para uma marcenaria, né? É drástico, né? Sim. Então, esse nível de precisão e padronização para a construção, ainda mais se a gente for trazer de novo aquele conceito de BIM, que tudo está sendo previsto com bastante antecedência e planejamento, é maravilhoso, né? Então, esse nível de compromisso e tecnologia com a construção que eles estão trazendo é fantástico para a gente, né? E a nossa relação aqui, né, só finalizando ali de responder a nossa relação com o modular aqui, Essa era a pergunta, né? foi muito interessante. Realmente foi o ponto de partida, mas não teve limitação nenhuma, né, pra gente. A gente até tem paredes em drywall, tem a estrutura em wood frame aqui também. Temos revestimentos de todo tipo. Tudo muito a seco, que a gente também priorizou isso, né, que já vem junto com Com esse conceito, com né? esse conceito da própria GND, né, da questão do módulo. Então, realmente, buscamos trabalhar com uma obra bem rápida, A gente prática, optou por trabalhar com o assoalho e o forro de madeira também para ter essa linha de continuidade, tanto desse conceito que eles queriam trazer de um toque mais aconchegante de casa para o apartamento, mas também por ser uma obra totalmente seca. Uhum. Então a gente não fez um forro de gesso que ia ser emmaçado, ia ser toda aquela poeirada, depois Sim. pintado, o porcelanato aqui com o cara passando a cola, rejuntando depois. Se já é um material que já vem resinado de fábrica, foi instalado, depois feito uma faxina e estava pronto, né? Sensacional. A marcenaria fez a instalação, então até por questão do prazo e tudo mais, isso aí também foi pensado. Então, isso foi também um fator que quando tu visitou aqui, tu falou, nossa, olha só, quanta gente fala que isso aqui não é possível fazer numa construção modular. Sim, né? das maiores dores, né? Esse aspecto da construção a seco, não sei se todos entendem o que é, mas eu acho que vale a pena a gente explorar. Se construção a seco é a seco mesmo, não tem água, não é? Não é à toa que chama seco, né? né? Então assim, olha só, quando todos já visitaram uma obra, não é? E sabem a lambança que é um canteiro de obra onde tem uma mangueira ligada 8 horas durante a obra, porque é assim, não é? Balde de água e água e água e água, né? E é muito legal pensar que essa construção, o Passeio do Mar, no caso, a gente vai ter um nível de subsolo e a construção da base que vai receber os módulos pré-fabricados, isso é feito com tecnologia tradicional. Então, é uma estrutura de concreto, o concreto armado em loco, todos sabem, é um processo molhado, não é? Mas depois de vencida a parte do subsolo, então a configuração das cortinas e da estrutura de suporte do sistema modular, depois a obra é seca, do início ao fim. Não tem mangueira de água, não tem massa. Não tem massa molhada. Exato. Não é? Isso é surpreendente pensar. Mas o que isso traz, né? De qualidade ambiental, né? De poluição, também, né? Não é? De desperdício, né? De recurso natural. E eu acho, esse aspecto da construção seca eu acho de muito valor, sabe? Se eu puder pegar essa brecha do Leandro também, que eu acho que é bem importante também, e trazendo um outro fator de construção a seco, que não é bem esse ao pé da letra também, mas esse módulo ele vem pronto e tu já tem uma obra coberta. Então tu não tá mais refém das intempéries e do tempo na obra, o que também é muito, muito ruim. A gente sofre na obra quando a gente está construindo e pega 2 meses de chuva, como foi agora, agosto, setembro. Sim. Então, a gente aqui na Casa Cor, a gente pegou uma temporada de ciclone e a gente já estava com o nosso ambiente pronto, coberto já. Né? Então, a gente tinha frente de trabalho para tocar aqui dentro.
Então, essa parte também de tu já chegar com um módulo pronto coberto é sensacional também para a agilidade da obra, né? Consegue a obra ser mais previsível, né? Então, consegue relocar tuas equipes nos processos todos. Então, isso é interessantíssimo também. Essa questão da construção a seco para o time de projetistas é um desafio enorme, porque não são raras as vezes, ou seja, mas realmente muito frequentes, que a gente a gente está pensando que nem obra convencional. A solução não está viável assim. Né? Como é que a gente vai adaptar a solução técnica, construtiva, né, instalações para a arquitetura modular? O Eduardo faz essa chamada toda hora. Galera, eu acho que isso aqui não está compatível com modular, não é? Como é que a gente tem que pensar fora da caixa no sentido de encontrar uma solução que seja compatível com o modular, né? Então é um convite contínuo, né, de busca de soluções que sejam adequadas à construção modular. E aí, nessa busca de solução, a gente eleva o nível técnico, porque, inevitavelmente, a solução convencional muitas vezes não é compatível, não atende. Não é? Então, a gente tem que buscar melhores materiais, melhores soluções, melhores técnicas, né? E o resultado acaba falando por si só. Né? Então, são construções mais eficientes no aspecto acústico, no aspecto térmico, serão construções com vida útil maiores, não é? Se depreciarão menos ao longo do tempo. E isso são dores que o mercado como um todo, são paradigmas que nós temos que quebrar com empreendimentos como esse, com ações como que a Visia vem fazendo, escolas, a própria casa. A casa mais luxuosa que eu já entrei na minha vida, casa modular, é a casa que a Visia fez lá em Ivoti, né? Em uma casa de 600 metros quadrados? 900 metros quadrados, feitas com módulos também, com altíssimo acabamento e, enfim, se ninguém te disser, você não vai saber que é modular. E a gente consegue exatamente isso que você está dizendo. Né? Aquele preconceito, né? A construção a seco, então vai ser mais simples. Não, tá aqui, ó. Também pode ser algo altíssimo padrão, né? É Exato. O que o Passeio do Mar tem, né, no seu DNA. Mas essa questão que o Leandro estava levantando do módulo, da qualidade, nós tivemos que fazer uma bateria de testes para reforçar essa qualidade, né? Vamos dizer assim. Então, teste acústico, térmico, estrutural, fogo, né, nesse sistema. Então, a gente está fazendo toda essa bateria de testes para prever toda a NBR 15575. Então, isso é muito interessante, sabe? A gente vai conseguir imprimir uma qualidade superior do que o convencional. Exato. E aqui as pessoas podem, na Casa Cor, viver isso do recheio, vamos dizer assim, do acabamento. Mas eles podem... esse sistema aqui, ele tem uma laje de concreto, então se chegar aqui você não vai perceber que isso aqui tem uma laje pré-fabricada. Os pilares, vigas, toda a parte estrutural, que a gente tem a parceria com a ArcelorMittal, aço galvanizado a fogo, que dá uma vida útil excelente. Então, tem algumas tecnologias implantadas aqui que dão muito mais qualidade para o cliente final, né? E falando agora um pouquinho sobre o empreendimento em si, o Passeio do Mar. Ele é um empreendimento que, já falei aqui do projeto, que é maravilhoso. Ele é um projeto diferenciado, né, no sentido do uso, da abertura para uma praça, abertura para a população, que vai ter ali um uso das áreas comuns possíveis. Explica mais para nós, ô Leandro, você que é o responsável, o concebedor do projeto, explica para a gente esse diferencial que o projeto tem frente aos demais aí que existem no mercado. Só introduzindo aqui o Leandro, quando a gente... o DNA da GND é buscar fazer empreendimentos que tenham um apelo sustentável, que é a construção modular, uma boa localização, que é o Cacupé, um bairro muito bem localizado, próximo ao centro e um bairro residencial. Uma boa arquitetura, que é o que a gente está vivendo aqui, com os projetistas, tanto projeto, a concepção, também interiores.
e de preferência em Florianópolis, que tem uma vista para o mar, uma proximidade ao mar. É o que o Cacupé tem também, próximo ao mar. Então, desse conceito, a gente buscou aquele terreno e começou a desenvolver essa arquitetura. E naquele terreno ali, nessa posição, ele tem um diferencial também. Vai ser o primeiro, se não um dos únicos aqui em Santa Catarina, enfim, eu até não sei a precisão disso, mas ele é um empreendimento em frente a uma praça. Então, a praça vai fazer a parte desse empreendimento no futuro. Então, até provavelmente o Passeio do Mar, o empreendimento, depois da entrega, vai adotar essa praça também para cuidar dela. A gente está revitalizando uma praça em frente ao empreendimento. Então, ele tem vários pontos, né? Fora aquela questão de a gente compartilhar com o bairro também, de se integrar ao bairro, né? A GND sempre busca a integração do bairro, esse empreendimento está integrado ao bairro. Então vai ter uma piscina, vai ter uma academia que não vai ser somente fechada para os 30 apartamentos, vai poder abrir ele como um bulevar, assim que vai trazer gastronomia também. Isso é inovador, né? Que é uma coisa que talvez Rio de Janeiro, São Paulo já proporciona um pouco isso. Eu conheço bastante em São Paulo, academias no rooftop dos empreendimentos que são abertas, terceirizadas e que tem piscina e tal, que tragam uma qualidade de serviço e que o bairro vai poder usufruir. E o morador, às vezes, ele pode falar assim, pô, eu não tenho aquela piscina, aquela academia minha exclusiva. Não, ele vai ainda ter ela, mas com uma qualidade de serviço. Sim. Então é bem interessante. São vários conceitos, várias pegadas diferentes, quando a gente quis conceber esse empreendimento e trazer para o mercado aqui de Florianópolis. Sensacional. De novo com DNA de inovação. Né? Não, a inovação vai longe, né? Nós da Arq7 Arquitetos, a gente é apaixonado por arquitetura, sabe? E a gente sempre está tentando, né, fazer com que os nossos empreendimentos possam impactar, né, positivamente a vida das pessoas, né, como um todo, né? Então, dos moradores do empreendimento, o entorno onde ele se insere e tal, né? Então, quando a gente junta, né, com um cliente que também está caminhando, né, no mesmo sentido, são dois vetores, né, que se somam, né, em forças, né? E então esse ponto de partida foi assim marcante, né? Depois o bairro do Cacupé é um bairro que tem qualidades paisagísticas singulares, não é? Então é um bairro que tem uma posição assim especial dentro da geografia de Floripa, mas ele é um bairro pacato, não é? Um bairro cercado de exuberante vegetação. A gente tem o mar, né? É um bairro litorâneo. O terreno onde o Passeio do Mar se insere, ele está a 2 passos da areia da praia, né? Isso é muito especial. As pessoas realmente vão dormir escutando o barulhinho da onda ali, né? Aquele coisinha do mar e tal. Então, assim, foi praticamente natural voltar as unidades todas para a praça, né? E buscar, assim, uma integração máxima, vamos dizer assim, né? Do empreendimento com esse presente que é essa área pública, né? Existente ali. Então, assim, as unidades todas estão voltadas para essa área verde, né? Essa área pública. As unidades estão pensadas para que a vida possa ser feita voltada para essa... As sacadas generosas, né? Com enormes, essa forma né? de se São consumir. terraços, sacadas enormes voltados para essa praça, né? E depois, muito estimulado pela GND, teve todo um trabalho de integração do elemento natural também ao projeto, né? Então, as sacadas, as varandas, os terraços, elas foram incorporadas a elas grandes floreiras, né? E são parte, então, do paisagismo do empreendimento, né? E aliado também ao que há de tratamento das áreas abertas, né? Isso vai trazer uma costura assim singular, sabe? Do elemento construído ao elemento natural da praça e o elemento paisagístico do bairro, né?
e isso vai dar o que falar, sabe? Isso vai dar o que falar. Já tá, eu tenho certeza que já está até dando. Ao longo do tempo, à medida que essa vegetação possa ir se consolidando, se aderindo, né, à arquitetura, ganhando corpo, né? E então acho que assim é um somatório feliz, né, de elementos que estavam ali, né, que puderam ser apropriados, né? Depois o sistema construtivo permitindo, então, né, os voos assim, né, criativos da GND e nosso, né? E assim, mas o que mais me estimula mesmo é pensar que as pessoas podem ser felizes ali, sabe? Eu não tenho dúvida que as nenhuma pessoas poderão disso. ser muito felizes ali, desenvolver, né, assim, a plenitude das suas vidas, né, naquele elemento construído, né, que será o Passeio do Mar. E isso é assim, acho que é dentro dessa visão de futuro, né, que o arquiteto faz, né, quando está ali trabalhando no projeto, isso é o que mais tem estimulado a gente, assim, sabe? E pegando esse gancho, assim, da felicidade da pessoa estar ali, a gente brinca, assim, internamente, né, na GND, que tem o dormir, os quartos, o estar onde a gente está agora, e o curtir. Então, a parte externa, a pandemia trouxe muito isso, né, da pessoa poder viver o externo também. E com aquela praça na frente, então vai trazer o Com uma verde sacada daquela, já praticamente em frente à praça. Você tem um apartamento casa, né? Tem apartamentos com quase 40 metros de sacada, a gente poderia dizer que são casas suspensas mesmo, né? Sim. São casas suspensas e assim, o empreendimento, ele possui 2 pavimentos somente, então a escala dele é aprazível também, né? E nesse ponto é algo a mais que soma, né? É interessante esse aspecto da pandemia, do Eduardo ter trazido à tona esse ponto. As pessoas ficaram mais, né, atentas e exigentes ao ambiente do lar, sabe, da casa, sabe? Essa restrição de mobilidade e desenvolvimento da vida, né, que todos nós passamos ao longo desses 2 anos, trouxe uma atenção muito grande à qualidade do ambiente construído. As né? pessoas passaram a ficar muito mais tempo em casa, né? Muito, né? Necessidade de um home office, de então, uma assim, área verde. Assim, a casa passou a ter uma necessidade de flexibilidade maior, não é? A admitir a ocorrência simultânea de muitas atividades. Então, é a mãe que está fazendo aula de inglês, Sim. é o filho que está participando, né, dos deveres com um colega, é o marido que está numa reunião de trabalho, a funcionária que está, né, fazendo alguma... E tudo isso tem que estar ocorrendo dentro do lar, da casa, né? Então, a casa começou a deixar de ser aquele dormitório, né, onde tu chega à noite cansado e quer, né, Só repousa. Só repousar, né? E outras coisas passaram a ser necessárias ocorrerem dentro do ambiente da casa, né? E a gente tem conseguido ter contato aí com pesquisas de mercado que tem conseguido medir realmente essa posição mais exigente, mais crítica do usuário final, do cliente, para a casa, né? Eu acho que o Passeio do Mar, ele é uma solução feliz, sabe, a essas demandas novas que tem surgido e que é bom, né? Porque assim, eu acho que está bem a gente fazer uma revisão a respeito desse espaço do morar, né? E só vai favorecer a vida humana, né? E esse projeto ele já transcreve exatamente isso que você está dizendo aí. O projeto ele é muito integrado, ele tem essa sacada que é uma área já de descompressão muito grande, né? Como você disse, tem apartamentos com 40 metros quadrados de sacada, com uma praça na frente, muita integração dos ambientes internamente. Vocês aqui belíssimamente colocaram a madeira que traz um aconchego, né? Muita sensação de casa, pé direito alto. Então o projeto ele é sensacional de ambas as partes, tanto da Arq7 quanto da VK, e com os módulos ali da Visia. Foi uma integração maravilhosa essa que a GND se propôs a fazer, e como a gente vem conversando desde que o empreendimento está nascendo, é uma pegada, é uma tendência da GND seguir nessa linha, né, Eduardo? Isso.
a gente sempre vai buscar empreendimentos modulares. Claro que algumas regiões da cidade não permitem isso, mas Florianópolis tem essa pegada assim de fazer empreendimentos com poucos andares, enfim, que também facilitam essa questão modular. Claro que talvez no futuro poderia ter múltiplos pavimentos, mas o objetivo da GND é tentar industrializar ao máximo a questão que a gente discutiu antes, né? Sustentabilidade, a questão da mão de obra está cada vez mais complexo, e baixando esses custos que hoje a inovação traz, né? Isso viabiliza com certeza, e a gente vai tentar forçar sempre a utilização do sistema modular, que é da Visia também. Sim. Pegando esse gancho, a gente tem muita tecnologia embarcada nesse projeto, né? Desde os módulos até os acabamentos finais, os processos, a integração de equipe, o uso do BIM. Mas eu queria que você falasse de algo que está presente nesse projeto e na maioria dos projetos da Visia, que é o uso do GRC, que é um material, uma fachada autolimpante, muito tecnológica, estanque, de muita facilidade de limpeza, e que vocês são um dos precursores do uso desse material aqui no Brasil e, até onde eu sei, são um dos poucos, ou talvez o único, que utilizem isso tanto numa escala ali institucional, a residencial, enfim. Explica um pouquinho para a gente do GRC, que eu acho que muito pouca gente conhece. Até uma questão do espaço aqui na Casa Cor, as pessoas quando elas entram, conhecem o interior, depois elas passam para a área externa e começam a passar a mão, sabe, na fachada de GRC. Pô, o que é esse material? Uma placa cimentícia? O que é? É uma placa de concreto reforçada com fibras, né? E isso a gente já trabalha há muito tempo, a gente compõe o nosso sistema modular com esses painéis arquitetônicos de vedação. Nesse caso aqui, para o Passeio do Mar, ele é a gente apelidou de uma tábua mesmo, como se fosse um componente mais simples, como uma fachada ventilada, vamos dizer assim, mas ele é uma placa que ela é aderida à fachada externa. Quando a gente propôs isso para a arquitetura, né, vamos utilizar o que a gente sabe fazer também, o concreto, né? Daí o Leandro falou, pô, beleza, vamos lá, vamos tocar para frente, isso aí que é uma oportunidade interessante de a gente mostrar. A Visia, ela não faz fachada para o mercado, né? Fachadas arquitetônicas para o mercado, a gente sempre consome ela internamente, né? Nos nossos projetos. Mas esse daqui a gente vai começar a trabalhar numa larga escala a utilização desse GRC como fachada. E o GRC, no caso aqui, a gente vai utilizar ele no concreto cinza com dióxido de titânio, que é no componente dele a gente adiciona o dióxido de titânio, que ele tem propriedades de autolavagem, né, autolavável, e também de quebra minimamente, mas quebra da partícula do CO2 em oxigênio novamente. Olha só. Então tem até umas referências, acho, no mundo aí, de hospitais que fazem fachadas com dióxido de titânio e tal. Estádios, para melhorar a qualidade também do ar, né? Claro que aqui em baixíssima quantidade, mas sempre tentando inovar e trazer um pouco de sustentabilidade em tudo que a gente faz, né? E a paginação ficou muito bonita, né? O que vocês se propuseram a fazer ali. E o GRC dava um podcast só dele. Que legal. E é um material muito refinado, a meu juízo, né? Então, o Glass Reinforced Concrete, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o GRC, primeiros contatos com ele, quando tive a oportunidade de trabalhar, estudar na Espanha, onde os espanhóis são bastante entusiastas do GRC, como também são os suíços, os alemães, os dinamarqueses, finlandeses, enfim. É um material que tem um potencial enorme, não é? Então ele agrega, né, os atributos do concreto com a plástica da fibra de vidro, né? Que ela recebe qualquer tipo de design, de forma, né? Por exemplo, citando projetos de uma célebre arquiteta, Zaha Hadid, né? E que é bastante conhecida assim pelas formas inusitadas e sinuosas, né?
ela viabiliza, né, a maioria das soluções de casca externa dos seus projetos com o Glass Reinforced Concrete, e algo que é muito difícil, assim, alcançar formas sinuosas é algo muito difícil na construção civil, né? E manter assim a A estanqueidade, gente né? trabalha com placa, com pé, né, com bloco, não é? E aí constrói aquelas fachadas curvas que são, assim, o suprassumo da técnica, né? Sim. É diferente do que a gente está fazendo aqui, né? Aqui o GRC tem uma apresentação em placas, né? O Eduardo chama de tábuas, né? Porque ela tem os encaixes de uma tábua, né? O macho e fêmea ali para garantir estanqueidade com relação à água, enfim. Mas é um material que tem um potencial, assim, eu diria, inexplorado dentro desse campo da pré-fabricação, não é? Algumas vezes já perguntei para o Eduardo, Eduardo, vamos fazer esse... Começa a Vizia a trabalhar com esse material para o mercado, né? Oferecer, né? E materiais, custo de catálogo, mas também customizados, né? Pensar... Quando você vê assim, um material muito branco numa fachada, muito fino, né? Um projeto aí pelo mundo, né? E que não é metal, começa a considerar que talvez possa ser o GRC, né? Então, assim, tem exemplos assim, de obras belíssimas no mundo, né? Com esse produto, eu realmente, assim, sou fã, sabe? Me tornei um fã desse material ali, e a gente fica, né, Felipe, pensando no potencial que isso tem, né, cara? Assim, outro dia eu estava vendo um projeto de um escritório suíço, e eu assim, isso aqui deve ser GRC, né? Aí comecei a fuçar e tal, né? E caí numa fábrica que a gente é fã, né? Um fornecedor alemão, né? E aí eram peças de borda, assim, de uma borda de laje fina, curva, sabe? Assim, fazia uma borda curva, assim, de uma esbeltez, uma precisão de montagem, e eu, assim, só podia ser GRC mesmo, né? Eu sou fãzaço desse produto. Mas é legal também citar que dá para trabalhar vários componentes, né? O GRC junto com outros, enfim, então com madeira, com dá inclusive para pigmentá-lo, né? Dá para pigmentar, então às vezes consegue trabalhar concreto com o aço, com a madeira de formas interessantes. O Passeio do Mar aqui dá acho que um exemplo acabado disso, né? Nesse caso aqui a gente até tá trabalhando com a Arcos, né, como parceira no Passeio do Mar, assim, para fazer a fachada em sequência do GRC, né? Muito legal. Essas madeiras sustentáveis, vamos dizer assim. O projeto, ele fala por si só, né? Tá muito lindo, e os materiais que foram ali especificados, tanto externamente quanto internamente aqui nesse ambiente, estão de dar água na boca mesmo, assim, de encher os olhos. Vocês estão de parabéns. Eu, como arquiteto que trabalho com modular, para mim isso é uma honra poder experimentar, vivenciar isso que esse time aqui está proporcionando ao mercado não só aqui de Floripa, mas ao mercado brasileiro, né? Porque isso aqui é um ponto, um marco em termos de arquitetura, em termos de acabamentos, em termos de sistema construtivo, em termos de padrão, né? Então, parabéns a todos os envolvidos. Eu queria aqui para a gente começar a finalizar esse nosso papo, que a gente tem hora aqui para cumprir. Queria umas palavras finais aí de cada um de vocês sobre o que esperar, né, da construção modular, pela experiência que vocês tiveram nesse empreendimento. Qual é a opinião de cada um de vocês, o que está por vir, né, e as suas considerações finais. Começar por ti, Eduardo? Pode ser. Enfim, eu sou, acho que o que menos tem que falar aqui, porque está no meu sangue isso, né? Mas, como eu falei, para muitos é o futuro, mas para a GND, para a Vizia, isso é o presente, e é o que a gente está vivendo aqui. Mas eu só gostaria de convidar quem vai nos assistir para visitar a Casa Cor de Santa Catarina, que ela fica aberta até 30 de outubro. Até 30 de outubro, então é um prazo curto, né? Mas quem puder visitar aqui e ver esse ambiente muito interessante, modular, e que vai fazer realmente a diferença no mercado, vai ser um marco para Florianópolis e para o Brasil, né?
Muito bom. Eu quero felicitar a GND por essa iniciativa e por esse cultivo dessa mentalidade inovadora. E a gente vai, como um todo, colher os frutos desse empenho daqui a um tempo, né? Não é fácil levar a humanidade adiante, né, Eduardo? Né? Mas pensar que a gente pode acordar todo dia, né, pensando que, né, o resultado do nosso esforço, do esforço de vocês, né, está colaborando nesse sentido, né, de difusão, de popularização, de vulgarização no bom sentido, né, dessas alternativas modulares, eu acho assim uma posição louvável. Felicitar a dupla de arquitetos aqui pelo ambiente, ficou muito bonito e muito bom gosto. Paleta de cores impecável. E podia ser a minha casa aqui. A minha também, com certeza. E assim, expressão de refinamento, de bom olhar, né? E a arquitetura, se ela pode alcançar o belo, né? Isso faz bem, né? E do mais, agradecer essa oportunidade de estar participando de uma experiência assim como essa, do Passeio do Mar, que tem nos permitido um aprendizado fora da curva. Né? É isso. Obrigado. Muito obrigado. Bom, primeiramente também, né, parabenizar a todos, no caso de trazer essa inovação, essa tecnologia, né, junto à inserção do empreendimento ali no bairro, na natureza, que ficou fantástico. E bom, eu acho que a Casa Cor realmente é a oportunidade do pessoal ver isso aqui pessoalmente, né? Ver como é fácil, digamos, a gente trabalhar com o que a gente tem desejo dentro do modular, né? Que ele não limita, pelo contrário, né? Eu acho que a gente consegue utilizar ele a nosso favor também. Isso vai dar um belíssimo corte, viu? E é isso. Acho que é isso. Eu agradeço também e dizer que a gente fica bem orgulhoso, né, de ter uma indústria nacional na nossa cidade, fazendo algo tão inovador, né, o primeiro empreendimento modular de alto padrão residencial multifamiliar do Brasil, na nossa cidade que até pouco tempo era provinciana, agora tomando moldes de metrópole e trazendo isso para o nosso cenário do mercado imobiliário, né. Então a gente fazer parte disso, a gente se sente muito orgulhoso disso, né. E o mais é agradecer e convidar todo mundo a prestigiar aqui o nosso espaço. Eu faço das suas as minhas palavras, é um orgulho participar desse time, é um orgulho poder participar aqui, estar aqui hoje debatendo isso com vocês, para outras pessoas poderem sentir, poderem entender do potencial que o modular tem em todos os aspectos, seja institucional, seja comercial, residencial, até prisional. Né, em todos os aspectos a gente tem, não temos limites mais em questões de design, de acabamento, de funções. Então, gente, para quem não conhece o modular, vem até a Casa Cor. Vocês vão se surpreender positivamente, eu não tenho a menor dúvida. E estamos cada vez mais cheios aí de pipocando exemplos de boa arquitetura e construção modular, Brasil afora. E mundo afora a gente nem comenta mais, porque já é consolidado com a mais forte tendência da construção civil, e aqui no Brasil nós não vamos fazer diferente, já estamos dando largos passos com players como esse do Eduardo, que traz com a Visa e com a GND agora empreendimentos maravilhosos, projetados por ícones da arquitetura aqui de Florianópolis, com escritórios jovens como o da V4 também, fazendo ambientes maravilhosos como esse, que, enfim, enchem os olhos de qualquer um que passa por aqui. E eu queria finalizar dizendo que mais atitudes, mais empreendimentos como esse vão fazer, mais profissionais como esses que aqui estão reunidos, vão fazer com que a gente fomente cada vez mais e com que chegue o recado aos profissionais, a todos os stakeholders da construção civil, de que é possível construir de maneira diferente, mais sustentável, mais rápida, mais previsível e melhor, com melhor qualidade arquitetônica, de acabamentos e de ambiência.
tá bom? Assim a gente finaliza esse papo e que venham muitos outros papos, e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Chara, e muito obrigado, Lucas. Vamos que vamos.